aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta, dessa vez com a última das bem-aventuranças, conforme o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12. E diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, queridos, nessa última bem-aventurança, Jesus deixa claro que seus discípulos não teriam uma vida fácil, sem perseguição, sem oposição, sem sofrimento neste mundo. Na verdade, no Evangelho de João, capítulo 15, ele vai dizer que o mundo odiaria seus discípulos da mesma forma que o odiou. E diz ainda que o mundo o odiou sem razão. E diz ainda que o mundo, que se identifica com esse presente sistema, com suas filosofias, com seus modelos, com suas práticas, amaria apenas aqueles que pertencem a ele, que aderem aos seus modelos, filosofias e práticas. Portanto, como Jesus diz aqui no nosso texto, o mundo insultaria, caluniaria e perseguiria de forma violenta os seus discípulos, aqueles que o receberam e se tornaram filhos e filhas de Deus pela fé, como nos ensina a Escritura. No entanto, estranhamente, essa mensagem de Jesus sobre grande sofrimento e até mesmo sobre martírio, como aconteceu com muitos discípulos e continua acontecendo nos dias de hoje, é uma mensagem não de pesar, não de tristeza, mas é uma mensagem de alegria e de regozijo, como diz nosso texto: alegrem-se, regozijem-se. E a razão disso é porque aqueles que passam por isso neste mundo têm uma recompensa certa nos céus. E Jesus, então, coloca em linha os seus discípulos, todos, desde aquela época até o dia da sua volta em glória, quando todos estaremos juntos com Ele para sempre, coloca em linha os seus discípulos com os profetas que viveram antes de nós. E as recompensas descritas na Escritura para os profetas, para os apóstolos de Jesus, são realmente maravilhosas. E ele coloca na mesma linha de recompensa nos céus. Então, queridos, nós temos uma coisa importante para nos lembrar quando ouvimos essas bem-aventuranças de Jesus. É que essa bem-aventurança não é para discípulos de Jesus que aderem ao sistema, ao modelo e à filosofia do mundo. Não é para aqueles que praticam alguma coisa que vai contra os princípios e ensino da Escritura, contra o exemplo e o ensino de Jesus e de seus apóstolos. Não é para aqueles discípulos que de alguma forma praticam alguma espécie de mal, mas é para aqueles que sofrem, que são caluniados, que são injuriados, que são insultados, e que são inclusive martirizados por amor a Jesus e por viverem segundo os seus princípios e debaixo do seu modelo e exemplo, segundo nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que aliás é o único padrão de fé e de prática de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Então nós precisamos lembrar disso com cuidado. E neste caso, aqueles que seguem assim a Jesus, segundo o padrão deixado por ele, segundo o padrão que as Escrituras nos apresentam, estes são felizes. E são felizes desde já. Porque se sua recompensa maior está no reino dos céus,
na volta de Jesus em glória, em novos céus e nova terra, aqui eles têm a garantia da presença do Espírito Santo de Deus repousando sobre eles, da presença de Jesus Cristo que promete estar com eles todos os dias de suas vidas. E diz assim o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versos 12 a 14, ele diz o seguinte: para os discípulos de Jesus, para toda a igreja de Deus, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E no último verso 14, Pedro diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, queridos, se você, de alguma forma, algum dia for perseguido, passar por sofrimentos, for caluniado, for injustiçado, for insultado por causa da sua fé em Cristo Jesus, alegre-se nisso, porque você é feliz, você é bem-aventurado, a bênção da presença de Deus está dentro de você, sobre você, sempre, todos os dias da sua vida, e você tem uma recompensa maravilhosa pela qual você pode esperar desde já nos céus. Então alegre-se com isso e que nós preparemos o nosso coração para o dia que chegarem essas perseguições até nós e possamos seguir o exemplo de Jesus, como diz Pedro também em sua primeira epístola, no capítulo 2 da sua epístola, no verso 23. Ele diz assim sobre Cristo: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando andando como um homem comum sobre a terra, agiu assim. E diz o apóstolo Pedro: para isso vocês também foram chamados, pois como Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então que nós também não soframos por causa de algum engano que saia da nossa boca, algum pecado que cometamos, mas que nós possamos sofrer apenas por causa do nome de Jesus Cristo, honrando e vivendo à altura da dignidade desse nome, do seu ensino, do seu modelo, do seu exemplo para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, sejam felizes, sejam abençoados em Cristo Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.